Olá, pessoal. Estamos de volta. Esse é um vídeo que nós vamos fazer conteúdo especial para a quinta trilha do Genius Live 2021, a trilha de Infra, Cloud e Automação. E hoje nós temos a presença mais especial do Vinícius Marino. Eu vou pedir vou tomar a liberdade de chamar de Vini daqui para frente, porque a Poli fala por ti como Vini, todo mundo fala por ti como Vini. Acho que a gente pode dispensar essas formalidades aqui, certo? Então, o Vini, ele é responsável, na verdade, o role dele na Rocket Chat é o Group Product Manager na tribo, no time de Cloud, certo? Então, ele é responsável por manter o produto, a versão do Rocket Chat que roda como um produto oferecido pela empresa, tá? E em conversas que eu tive com ele antes desse bate-papo aqui, eu vi uma coisa bastante interessante, até comentei com ele, né? Diz que ele tem uma posição bastante privilegiada dentro da empresa em termos do que ele consegue, a visibilidade que ele tem em termos do produto, outras coisas mais. Eu digo assim, você está em contato direto com todo o time de desenvolvimento, com todos os contribuidores, com todas as equipes que trabalham focados em fazer esse produto. Se tu virar para o lado, também tu está em contato com todo o pessoal que mantém isso rodando non-stop 24/7, 365 dias por ano, na versão que você mantém o teu produto na cloud. E tu ainda também tem contato com os usuários e os teus clientes, que te retroalimentam muitas vezes, trazendo ideias de features e outras coisas mais. Então, acho que vai ser um bate-papo fantástico. E eu vou pedir para o Vini se apresentar aí e a gente vai conduzindo as perguntas. Show de bola. Bom, brigadão primeiramente, Léo, pelo convite. Vai ser muito legal esse bate-papo. Pode sim me chamar de Vini, é o que eu estou mais acostumado. É até estranho quando me chamam pelo nome completo. É a mesma coisa. Bom, eu sou, como o Léo comentou, eu trabalho já com gestão de produtos já tem um pouco mais aí de 4, 5 anos. Previamente, eu trabalhei muito na área de análise de dados, né? Desde antes da ciência de dados ser algo mainstream, né? A gente já fazia muito trabalhos de análise de dados em gerais, estatísticas e modelagem. E esse foi o meu background principal por muitos anos. Depois eu comecei a gerenciar muitos projetos, né, referentes muitos à parte de dados. Trabalhei muito próximo do mercado de marketing digital, né, nessa época. E eu comecei a gerenciar os projetos na empresa que eu trabalhava. Daí, então, eu resolvi, enfim, me aventurar e fui empreender. Fui para Florianópolis, saí de São Paulo, empreendi lá por mais ou menos 1 ano e meio, que foi onde eu era sócio minoritário de uma startup, junto com outras 2 pessoas. Foi um desafio super, super legal, super diferente. A gente trabalhava já com produto um pouco mais de dados também, naquela época. Então, eu trouxe muito meu expertise nessa área, mas trazendo já essa visão, né, de ajudar na gestão do produto em si. E, enfim, muita coisa deu certo, muita coisa deu errado, né? Eu e outros 2 sócios, a gente era sócio minoritário e a empresa começou a seguir alguns caminhos que a gente não concordava muito, a gente acabou, enfim, desfazendo a sociedade e eu fui me aventurar para o mercado de novo. Até que eu pulei por outras 2 empresas e nesse ano eu tive a felicidade de estar em contato com a Rocket Chat. E foi bem interessante porque eu tinha tido contato antes com a Rocket Chat como usuário, né? Logo que a Rocket Chat veio para o mercado e começou logo no início, né, do projeto Open Source, na empresa que eu trabalhava em São Paulo, a gente chegou a testar, a gente chegou a usar, se eu não me engano, acho que por 1 ano mais ou menos. Foi bem interessante. Então, assim, eu já conheci um pouquinho do que era a Rocket Chat como um todo, foi bem legal. Então, acho que esse é um ponto bacana da parte do open source, né, que você tem essa facilidade de testar coisas e você está ali dentro da comunidade, você vê alguém testando e tal, você vai ver. É quase similar quando a gente fala, por exemplo, de outras plataformas, outros softwares, né, SaaS e afins, só que a diferença é que você tem uma proximidade com outras pessoas que estão utilizando de uma forma melhor, né? Então isso foi bem bacana. E basicamente eu entrei na Rocket Chat para cuidar ali, né? A gente chama de tribos, né? A gente tem as tribos na Rocket Chat, que são meio que o macro tema, né, dentro dos times de produtos. Então a gente tem, no meu caso, a gente tem a tribo de cloud, que ali envolve algumas squads específicas, né? As 2 principais ali que a gente vai falar, que a gente fala um pouquinho mais,
tribo de Cloud Services, que é responsável pelo produto de SaaS, que é onde a gente tem a nossa solução da nossa cloud, que você pode contratar, e a gente tem o lado do Marketplace também, que eu sou mais diretamente responsável por cuidar, que é onde as pessoas publicam seus apps, seus aplicativos para serem utilizados dentro da Rocket Chat. Então, basicamente, esse é o principal time ali que eu estou próximo. E eu também faço um papel de PM no time da Apps Engine, que é um time mais de plataforma que é responsável pelo desenvolvimento do framework para desenvolver a Apps Engine. Fantástico, cara. E também tem uma squad trabalhando com isso, né? Isso, aí tem uma squad específica do lado da Apps Engine. Eu acabo desenhando e tomando nota sempre para poder tentar entender melhor essas conexões, porque sempre surge uma ideia, uma pergunta, alguma coisa interessante que você pode trazer dentro de um ponto desses. Com certeza. Tá? Bueno, vamos adiante. Tu falaste uma coisa interessante, tu contou que tu veio de uma tu já tinha utilizado o Rocket Chat, né, que é uma plataforma de chat open source antes de ser uma empresa, antes de ser um business de software as a service. É um projeto de open source, né, cara? E assim, como é que é, na tua opinião, trabalhar numa empresa que tem o principal produto dela baseado em open source? Qual as diferenças que tu consegue ver comparado com outras empresas, com outros produtos que tu já trabalhou? Acho que bacana esse contraste, né? Sim. Cara, sim, é bem diferente em alguns aspectos. Acho que a gente pode dizer, assim, de forma descontraída, que a gente tem mais chefes, né? Porque quando é uma empresa, a gente tem muito, principalmente startups, a gente tem muito a questão dos investidores, né? Dos fundadores e tudo mais, que são as pessoas ali que estão tomando conta e garantindo, né, que a empresa tenha sucesso. Mas quando a gente fala de open source, a gente também tem que ter a comunidade, né? E a comunidade tem um papel muito importante nisso. Né? Então, a comunidade não só com relação à contribuição, né, de código em si, mas outras contribuições, né? Que isso é até um ponto interessante que talvez a gente pode até entrar um pouquinho. Que muita gente, quando a gente fala de open source, o pessoal meio que muita gente não entende como contribuir, né, no open source. E a maioria das pessoas vê o open source como assim, eu quero contribuir, mas eu não sou desenvolvedor, mas eu gosto muito de open source. Não tem como contribuir. Na verdade, você tem várias formas de contribuir, né? Você pode ser uma pessoa que vai estar mais próximo dos fóruns da comunidade, por exemplo, discutindo ideias, trazendo ideias. Você pode ser alguém que tem um conhecimento, por exemplo, mais em marketing, por exemplo, e você pode trazer um pouquinho desse seu conhecimento e falar, sugerir mudanças, sugerir coisas que podem ser mais apelativas para aumentar o tamanho da comunidade. Você pode ser uma pessoa muito boa de documentação, por exemplo, e a gente sabe que documentação no cenário de tecnologia é uma das coisas que nenhum desenvolvedor gosta de fazer quase, né, praticamente. E é algo difícil de se manter, né? Não é algo tão simples, né? Você tem que estar muito antenado com as mudanças, com as melhorias que vêm sendo feitas no software, para você poder atualizar. E são papéis que são muito importantes, porque se você não tem tudo isso, aquela comunidade ela fica fraca nesses pilares, né? E como a comunidade tem que se ajudar muito com relação ao suporte, principalmente quando a gente está falando de open source mais inicial, né, projetos mais iniciais, acaba falhando muito nesse quesito, não tendo muita gente, para dar esse suporte para outras frentes. Porque quem está trabalhando no desenvolvimento do software é um desenvolvedor, e normalmente ele não vai ter essas skills complementares, que é isso que faz com que um produto tenha sucesso. Né? Então isso é um diferencial muito significativo, e a gente tem muita proximidade com a comunidade, tem muita contribuição legal que o pessoal tem feito. A gente tem a questão, por ser open source e ter essas contribuições, a gente algo que a gente deve entrar daqui a pouco, mas a gente tem um certo cuidado também hoje, já pelo tamanho que a Rocket Chat do que entra, o que não entra, por que não entra. Então, é algo que faz muita diferença no nosso dia a dia de trabalho, né? A gente tem que considerar um canal que normalmente numa empresa você não tem, porque na empresa normalmente o canal que você tem é o interno, né, que é as pessoas do seu time, sei lá, diretoria, tudo, com sugestões de melhorias, de novas features e afins, e você tem o cliente, que é o que necessita de alguma coisa nova. E quando a gente fala de open source, a gente tem esse novo canal que é a comunidade,
que vai, às vezes, até demandar ou exigir algumas coisas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado nessa gestão. Você tem que equilibrar todas essas frentes, né? Quando você tem um produto open source, o teu stakeholder não é mais o dono da empresa e os acionistas, os investidores. Exato. E o teu cliente, né, provavelmente vai adotar aquela e vai continuar utilizando por muito tempo, porque tu tens, obviamente, como eu vou te dizer, essa necessidade, né? E o produto resolve o problema dele. Mas aí entra a comunidade, e a comunidade sempre é uma fonte de entropia, né? Por exemplo, pensa o seguinte, a disponibilidade do Rocket Chat em idiomas diferentes do inglês, português, onde começou, e outros idiomas mainstream, ela seria, obviamente, como eu vou dizer, definida pela quantidade de usuários e pelo investimento. Você traduzir toda uma plataforma de novo, né? E agora, se você tem uma comunidade e se o projeto é estruturado de forma onde você possa fazer aquela contribuição, quer dizer, tem uma ferramenta, tem o GitHub lá, você simplesmente baixa, faz o pula do repositório, faz as suas contribuições e tu submete. Se tu conseguir chegar a 100% ali ou próximo disso, tu tem o teu produto capaz de atender um pequeno grupo de pessoas ali, talvez numa língua que é falada, vamos pegar um exemplo aí como um grego, que é falado aproximadamente por 10 milhões de pessoas no mundo. Sim, sim. É o É um famoso grupo mais específico, né? win-win, mas você está conseguindo atingir aquele público sem a Sim. necessidade de ter um investimento, um aporte, de contratar a tradução e fazer. Eu acho o open source fantástico, né? Outra coisa que você falou que eu achei bastante interessante, escrever um software é o dom. Não é todo mundo que vai conseguir escrever software, sabe? Sim, sim. Vai olhar, eu quero fazer isso aí. Não, tu tem que ter vocação, tem que ter dom, cara. Mas documentar é uma arte. Sim, concordo. Conseguir transpor uma ideia num conceito extremamente simples. Qualquer ser humano consiga chegar ali. É isso. Entende? Então, eu vi hoje pela manhã uma vaga de documentação no LinkedIn anunciado por uma colega de vocês. Isso aí é uma coisa bem difícil. Conseguir bons documentadores técnicos, né? Sim. Até porque a documentação, ela pode ser, ela tem, vamos dizer assim, de forma bem grosseira, ela tem dois caminhos, né, muito significativos. A gente tem uma documentação técnica, que é as APIs, os chamados que você vai fazer, quais as propriedades que tem e tal, que isso acho que todo desenvolvedor vai saber ler de forma tranquila, e uma pessoa que não é desenvolvedora, ela não precisa ter acesso. Mas tem muita documentação com referente a fluxo, né? Qual que é o fluxo de configuração de alguma coisa, onde você vai para configurar isso, para modificar tal informação. Então, esse tipo de documentação também é muito importante, né? E no nosso cenário, como a gente tem os dois caminhos, né? A gente tem os dois tipos de personas que a gente fala, né? Que consomem o nosso produto. É muito importante a gente ter isso bem coberto, né? Dentro da nossa documentação como um todo. Por isso que esse papel de documentação é algo assim, até que honestamente, que a gente ainda falha em várias partes, mas é algo que cada vez mais a gente está dando muita atenção, porque a gente precisa cobrir muitos buracos que a gente tem na nossa documentação às vezes, que é parte do nosso processo de crescimento, né? A gente tem, quando eu entrei na Rocket Chat no começo do ano agora, a gente tinha, acho que umas 60, 70 pessoas, a gente já está com mais de 140, então está crescendo muito rápido, muita gente, estamos definindo, a gente está passando um momento de crescimento, de alinhamento de processo, definição de processo, então é uma dor esperada, né, que a gente tem, mas que a gente já está endereçando. Mas é aquele tipo de coisa que é bacana porque tu está vendo acontecer. Exatamente. E é um problema bom de resolver, não é um problema ruim. Exatamente. Não é um problema difícil de resolver. Falando de 2020 ali, por exemplo, quando você entrou em 2020 ou 2021 já? 2021, entrei em maio desse ano. Praticamente no meio do momento onde todo mundo começou a precisar usar a plataforma de chat. Meu querido, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, que tu tocou ali um pouco atrás, que tu mencionou, que é interessante ali. Falasse em funcionalidades, em features, né? No teu caso aqui, as features, elas vêm de dois lugares diferentes, quer dizer, duas portas em sentidos opostos. Elas vêm muitas vezes da comunidade, que vem necessidade de trazer aquilo, e vem também clientes, né? E precisam... Sim. Eu vi que vocês desenvolveram uma técnica fantástica, que é a questão de você poder trazer parceiros para trabalhar junto através do marketplace. Sim, você já tem uma interface fantástica, está todo mundo ali 90% do tempo conversando em cima da tua plataforma, e ela te atende maravilhosamente bem.
por que não integra isso com um outro software para fazer alguma outra plataforma de um outro parceiro e tal? Marketplace está aí para isso. Eu acredito que deve ter sido talvez uma das features mais, como é que eu vou dizer, desafiadoras em termos de como é que tu vai fazer, como tu vai fazer isso aí, trabalhar com API, etc. Eu não cheguei a tocar nesse assunto na semana que eu conversei lá com o Rodrigo, mas era uma coisa que eu gostaria de ter tocado. E aí, como a gente tinha conversado, eu disse, não, vou deixar isso aqui para o Rodrigo, que é muito bacana. Me diz uma coisa, cara, como é que funciona essa questão aí da mediação? O Rodrigo, na verdade, me falou que as features novas, boa parte delas, elas são inseridas, são testadas, todo um fluxo, mas as coisas elas vêm desabilitadas por padrão para não quebrar justamente a forma como o produto trabalha, né? Como é que o fluxo de vocês hoje aí, em termos de funcionalidades, de bugs e até as melhorias que vocês fazem no que já existe? Tá. Boa parte das features que a gente sobe, realmente a gente acaba subindo ela como desabilitada por default, porque aí a gente começa a entrar um pouquinho nos desafios, né, da gente ter um software onde a gente trabalha com releases, né, com versionamento, né, porque quando a gente está falando, por exemplo, de um software completamente cloud, você não tem esse problema, né, porque você tem lá o software, você gera uma versão nova, sobe e todo mundo tem acesso, né, principalmente se for uma multi-tenancy. Quando a gente está falando de um software onde a gente tem release, tem versões, precisa se preocupar com versionamento diferente, então a gente tem que trabalhar com uma forma sempre retroativamente compatível e a gente acaba optando por subir algo com uma feature nova, por exemplo, que vai não quebrar, né? Não pelo medo de quebrar, mas pelo medo de criar uma má experiência também para o usuário final, porque ele não está esperando que tem aquilo, então a gente acaba mandando sempre essas releases com eles desabilitados em geral. E isso é muito importante. Muitos dos nossos clientes não atualizam suas versões. Tem muito cliente que está com versão muito antiga. Isso é geral. Sim, isso é algo que é a primeira vez que eu estou trabalhando mais com um software desse jeito, eu já descobri que é um problema comum. Eu estava acostumado muito a trabalhar com um software cloud, né? Mas é um problema muito geral. E ele é um problema, mas ao mesmo tempo a gente entende, porque quando a gente, os próprios desenvolvedores, quando a gente está conversando sobre essa questão de compatibilidade com versões antigas, o pessoal comenta, mas o pessoal não atualiza a versão e tal. Eu falo, mas vocês também não atualizam o sistema operacional quando sai uma versão nova do Linux, do Mac, e você não quer atualizar, você só quer atualizar depois de 6 meses para garantir. Então, né, é entendível, né, vamos dizer assim, a motivação. A gente tem um controle de qualidade legal, é uma frente nossa que a gente está trabalhando muito para melhorar ainda mais, né, nossa parte de QA, né, em geral. Então é um processo que a gente está com um time um pouco mais recente, né, de QA ali trabalhando no dia a dia com a gente, distribuído nos times. Então a gente está introduzindo muito, eles estão trazendo muito alguns processos, algumas coisas novas, né, ferramentas e tudo mais para ajudar a gente nisso. E é muito, assim, é um trabalho, é um incremento aos poucos, né? A gente tentando cobrir isso sempre. Mas normalmente como que funciona assim na visão do gestor de produto, né? Como é que funciona para a gente ali na Rocket Chat? Features em gerais, ela vem de todos os lados, né? Ela vem do nosso próprio lado, que é, cara, visão de negócio, que é onde a gente quer chegar, o que a gente quer atingir, que tipo de feature a gente quer, benchmarks com, enfim, competidores ou plataformas similares, né? Alguma coisa nesse sentido. E a gente tem muita requisição da comunidade e necessidade do cliente. Então, o caminho extra que a gente tem, o canal extra que a gente tem é muito essa da comunidade, que é muito interessante vir também para a gente. E como até você comentou, Léo, às vezes vem muita coisa que é muito específica para um grupo pequeno de pessoas, mas como é a própria comunidade que está contribuindo, ela não está afetando o nosso dia a dia no desenvolvimento de novas features. Então isso é muito benéfico, é um ganha-ganha realmente para todo mundo. E a gente acaba fazendo essa gestão, ela não é fácil, tá? Porque a gente tem que balancear o que a gente quer, o que o cliente quer e o que a comunidade quer, né? Então, assim, e tem muitas... Tu tens, e com os recursos que tu tens naquele com momento. os recursos, exatamente, com as pessoas que a gente tem para trabalhar no time. Então, claro que agora a gente está começando a crescer bastante o time e tudo mais, mas às vezes assim a gente precisa de muito desenvolvedor, então se você tem interesse, quem está assistindo tem muito de vaga aberta para todos os tipos de desenvolvedores, profissionais de tecnologia, fica à vontade, a gente está precisando de gente.
E mesmo assim, a gente tem que fazer esse balanço, porque a gente não pode nem só fazer o que o cliente está precisando, nem só o que a gente quer, e nem só o que a comunidade quer. Então, ao invés de um cenário onde eu tenho um produto que não é open source, que eu tenho que fazer um balanço, né, o balanço 50-50, que é o cliente e a gente, eu tenho que fazer um 33 para cada um, né, muitas vezes. Claro que, às vezes, depende, como a gente trabalha muito focado atualmente, né, a gente tem trabalhado muito focado nos quarters, né, cada trimestre, a gente tenta balançar no trimestre o que a gente vai dar mais ênfase, né? Então, por exemplo, nesse trimestre a gente vai trazer mais coisas que são os que os clientes estão pedindo, né, para focar. E aí a gente foca um pouco mais nisso. Ou necessidades de mercado também, né, que vem através do time de vendas ou do próprio cliente. Precisa te adaptar, né, cara? Exatamente. Exatamente. E aí tem momentos que a gente vai ter mais espaço para trazer mais coisas que a comunidade tem pedido mais, ou que a gente mesmo tem a visão de que vai ser importante para um futuro próximo. Então a gente consegue fazer esse balanço ali dentro, mas é desafiador, não vou mentir, não é algo fácil de se fazer, não. Sim, eu imagino, né? Imagino, tu precisa priorizar, tu tem os teus recursos, tu tens um backlog possivelmente enorme de gente para contratar, que tu precisa para investir em outros projetos. É bem complicado, né? E, cara, e com relação assim, como essas features elas se tornam, o usuário chega, o usuário, se o usuário vem com a contribuição, já é pelo menos metade do caminho, né? Uhum. Basicamente é revisar um PR lá e dizer, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, mexer um pouquinho nisso, mexer um pouquinho naquilo para adequar, ou isso aqui pode nos trazer um overhead muito grande, porque tu tem um loop aqui que está interando com, sei lá, quantidade de objetos, isso aqui vai gerar uma carga enorme no servidor. Então, vocês ajustam porque vocês entendem bem do produto e vocês estão vendo com bons olhos o que está sendo trazido, né? E agora, quando tem isso de uma demanda assim, de um lado não técnico que não acompanha código, como é que é o processo? Vocês criam uma blueprint, assim, essa feature tem que, como é que você tem que contemplar esses requisitos e daqui a gente quebra isso aqui, vamos jogar para os squads, porque muitas vezes isso vai transcender, né, os grupos ali, né, dentro das tribos, e teste, mensurar quanto é que isso aí custa em tempo de latência, porque ninguém quer esperar, em termos de custo de processamento, porque vocês não querem uma coisinha pequena te custe mais tantas mil horas de tempo de CPU na cloud, e coisa assim, cara. Como é que tu lidar com todas essas variáveis aí e entregar dentro de um quarter lá, como você falou? Sim. Cara, aí eu vou até enfatizar um pouco do que você comentou sobre a questão da posição privilegiada, que nesse caso aqui é bastante nesse sentido. Só para contextualizar um pouquinho. Vou contextualizar com certeza. Vou contextualizar um pouquinho para todo mundo entender como é que a gente está estruturado lá dentro, né? A gente hoje tem dois grandes grupos, vamos dizer assim. Tá? A gente tem um grupo que é o grupo de produtos e a gente tem um grupo de plataformas. Dentro desse grupo de produtos, a gente tem as tribos que eu comentei, né? Então, a gente tem a Team Collaboration, a gente tem a tribo de Omnichannel e a gente tem a tribo de Cloud. E dentro de plataformas, a gente tem outras também específicas para cada um. Qual que é a principal diferença? A gente, dentro de produto, né? Eu faço parte desse grande grupo de produto, a gente claro que a gente se preocupa com a qualidade, com todas essas questões, mas o nosso foco sempre é na entrega do valor, né, da feature nova para o cliente, ou cliente, quando eu digo não só o cliente pago, mas para quem vai utilizar, né? Então, para o cliente final, para quem vai utilizar a plataforma. Então, a gente se preocupa um pouco mais nesse aspecto. O que acontece muito nesse ponto que você comentou de tipo, putz, vamos mexer alguma coisa específica, essa feature vai mudar alguma coisa na arquitetura aqui, assim, assado, para entender o impacto disso na questão, por exemplo, de processamento, de memória e afins. Esse é um ponto que o time de plataforma normalmente cuida. Então, eles são muito responsáveis por fazer esse tipo de otimizações, né? Então, tanto que os roadmaps nossos são bem apartados. Nosso roadmap é bem focado na entrega de novas features, coisas, melhorias do produto como um todo, né? E eles são muito focados em, cara, melhoria do que a gente já tem, mudança de arquitetura, otimização de recursos, esse tipo de coisa. Então isso é um ponto bem privilegiado no meu caso, porque eu não preciso me preocupar tanto com esse detalhe, mas claro que nossos desenvolvedores, eles se preocupam, e eles se falam muito, né? Eles se preocupam muito entre si nisso, mas a gente acaba tendo essa divisão que é bem benéfica em muitos casos.
né? A gente consegue ter essa visão mais livre, vamos dizer assim, para o produto, para criar coisas novas, testar e tudo mais, principalmente com essa mentalidade muito de, vamos fazer um MVP, vamos fazer uma primeira versão da feature para ver como é que fica, como é que não fica, se funciona bem, se quebra tudo, né? Coisas do tipo. E a gente não precisa se preocupar tanto, tipo, de ser a melhor performance possível, né, aquela feature em si, que é algo que a gente consegue conduzir isso com outro time, né, e, enfim, de forma mais paralela. E tu consegue ajustar então, também à medida que o tempo passa, né? Exatamente. Então, isso é um ponto, isso é um lugar bem privilegiado nesse sentido, mas mesmo assim, mesmo quando a gente fala, por exemplo, de requisições ou, enfim, contribuições que vêm da comunidade, a gente tem, o pessoal tem muita gente que manda PR, tem muita gente que só abre as issues, né, por exemplo, no GitHub, requisitando alguma coisa ou pedindo alguma coisa, alguns trazem alguma sugestão de como resolver, mas tem realmente as pessoas que os contribuidores que eles trazem já um PR pronto, né? O que acontece pensando em processo, normalmente o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é analisar e avaliar se aquele PR faz sentido para a Rocket Chat. Não só como empresa, mas como plataforma. A gente precisa entender se ela é uma mudança, né? Uma modificação, uma melhoria que vai fazer sentido na arquitetura, se vai fazer sentido como feature do produto, se é algo que a gente quer ter isso no core do produto, e aí eu entro um pouquinho no que você comentou sobre, cara, a gente tem um marketplace, né? Então já aconteceu algumas vezes de sugestão de features ou até PRs de features específicas que a gente não aceitou porque a gente falou, é melhor você fazer um app, porque a gente não quer que isso esteja no core para não pesar o core da plataforma, mas a gente entende que é algo importante, que é algo interessante, e que a gente precisa, que seria legal a gente ter isso disponível, mas nem todo mundo vai usar, né? Vai resolver, às vezes, um problema para um grupo muito pequeno de usuários, ou de empresas, ou, enfim, de comunidades que utilizam, e nesse caminho seria muito melhor, por exemplo, você seguir um caminho de um app, né? Por isso que a gente tem investido bastante no desenvolvimento da Apps Engine, né? Que é nosso framework para desenvolver os apps da Rocket Chat, e ele é um ótimo caminho de entrada, né? Até para contribuir para o projeto do open source como um todo, né? Você pode fazer, ao invés de você, eu quero contribuir, mas eu não sou, sei lá, sou um desenvolvedor um pouco mais júnior, eu não entendo muito ainda toda a arquitetura, toda a coisa. Cara, faz um app, né? Às vezes um app simples que vai ajudar com alguma coisa, que já vai trazer uma featurezinha diferente, legal, que já consegue trazer um valor. E assim, sendo bem honesto, a gente tem no nosso marketplace, a gente precisa cada vez mais de catálogo, obviamente, né? A gente precisa crescer aquele catálogo de produtos. E você tem ainda a opção de, se você faz um app muito legal, que o pessoal baixa muito e começa a utilizar muito, a gente tem vários caminhos. Exatamente, ele pode se tornar tanto parte do core da plataforma, mais para frente, a gente fala, vamos trazer isso para o core, porque faz muito sentido, né? E aí tá próximo desse contribuidor para falar sobre isso, ou então a gente pode seguir no caminho, tipo, cara, você pode transformar isso no business e começar a cobrar por esse app, né? Então, assim, até desde o começo, se você quiser, mas pensando num formato de teste, né, de primeiros passos. Você pode transformar isso num business, mesmo que não seja algo gigantesco, vai ser algo que vai ser interessante e vai te trazer um benefício também, e também vai trazer benefício para a comunidade como um todo. Então, isso é uma flexibilidade muito legal que a gente tem. É um começo, né? Muitas vezes, como eu conversei com o Rodrigo no outro dia ali, a oportunidade veio de um pequeno módulo de uma outra coisa que já existia como produto. Fantástico, né? E uma coisa engraçada é que o Marketplace e a Apps Engine, ela veio da comunidade, né? E a pessoa que trouxe essa ideia do Marketplace, e não do Marketplace inicialmente, mas da Apps Engine, né, primeiramente, para a Rocket Chat, era uma pessoa da comunidade que hoje trabalha com a gente. Sim, então, que está, inclusive, no meu time. Então, tipo, oportunidade. Exatamente. Então, é uma coisa muito legal, porque a gente tem até projetos do GSOC, por exemplo, né, que é do Google lá, que o pessoal faz a mentoria, né, do nosso lado a gente faz a mentoria desses alunos, desses desenvolvedores, e a gente foca muito nos apps. Porque para a gente é muito mais simples aceitar um app na Marketplace do que revisar um PR e o quanto ele vai impactar dentro do core do produto inteiro. Então é muito mais simples você subir uma versão de um app inicial, testar, avaliar, fazer incrementos nele, fazer melhorias e a gente crescendo junto, né? Porque às vezes pode se tornar um business para você, que vai ser ótimo,
que vai também ajudar a gente, que vai ajudar a comunidade e outros clientes. Então, todo mundo sai ganhando nessa brincadeira. Isso é muito legal. Win-win. Cara, fantástico, fantástico. Aí tu tocou num assunto que é bem interessante, né, cara? Quando esse monte de... Isso aí é entropia, isso é fantástico. Isso é lindo, na verdade. Quando tu tem alguma coisa que começa a reunir pessoas em torno, isso começa a crescer organicamente. Seja através de features, apps e ideias vindas da comunidade, através de clientes e casos de uso que alguém pensa, não, eu acho que eu vou fazer isso, usar para fazer chat ops, por exemplo, né? E coisas assim. E aí a gente impacta num problema que são as dores do crescimento, né? Sim. Queria entender contigo quais são os principais e que acaba sendo isso, acaba sendo obviamente o calcanhar de Aquiles em praticamente qualquer plataforma de chat, qualquer software, na verdade, que rode nesse modelo, né? Aí, que são exatamente o quê? A questão de utilização de recursos do lado do sistema operacional. Eu queria entender assim, o que vocês, como a Rocket Chat, tanto na parte de projeto quanto na parte de produto, né? Com os esforços de vocês no sentido de reduzir esse footprint, de principalmente utilização de CPU e memória, certo? Muita gente reclama, eu tenho uma plataforma que eu uso aqui e tal, mas o browser consome metade da memória RAM para isso, e essa metade da memória RAM muitas vezes é 8 GB de RAM. Então, o que vocês estão fazendo aí? Sim, existe algum esforço, alguma coisa de telemetria que vocês possam que vocês façam para tentar entender qual é a realidade do teu cliente na outra ponta. Então vamos quebrar essa parte duas aí, porque eu acho que é bem bacana. Sim. Conta para nós Legal. aí. Legal. Bom, com relação à parte de telemetria no geral, né, monitoramento, né, como que a gente monitora isso, a gente tem uma stack de monitoramento hoje, basicamente, acho que bem comum aí, que o pessoal conhece, Grafana da vida, Prometheus e afins, que a gente consegue ter uma visão bem macro, né, de toda a nossa infraestrutura. Então, a gente consegue acompanhar recursos de servidores, dos pods e containers que a gente tem, métricas de banco de dados, enfim, até dados mais específicos, tipo número de usuários conectados, tempo de resposta de API, a gente tem toda uma forma de monitorar isso e acompanhar isso. Eu sei que a gente tem bastante projetos, principalmente no lado dos times de plataforma, para melhoria e como é que eu posso dizer, otimização, né, de recursos, não só com relação à questão mais de sistema operacional, né, de consumo de memória e tudo mais, mas também de melhoria de gerenciamento de recursos do nosso lado, né, da nossa solução em si. Né? Por exemplo, no caso de cloud, a gente tem projetos específicos sobre isso. No caso do core, né, da Rocket Chat, a gente tem outros projetos específicos. Então, o pessoal tem feito tem trabalhado muito duro para poder garantir que a gente impacte o mínimo possível dentro desse cenário de gestão ali de recursos. Acho que se eu não estou enganado, posso estar falando meio errado, mas se eu não estou enganado, uma das coisas que a gente tem um pouco mais de dificuldade atualmente é nossas versões de aplicativo, né? Tipo de desktop e afins, que eu acho que são os que carecem um pouco mais de atenção ali do nosso lado, que a gente tem já buscado profissionais específicos para trabalhar com essas aplicações, né? E, enfim, isso vai ajudar muito, não só na qualidade, mas principalmente nessa questão, né, de gestão de recursos, porque eles têm um gerenciamento de recursos diferente do que você abrir uma aba do Chrome, por exemplo. Então, isso é um ponto interessante que a gente tem feito. E uma coisa que é legal de mencionar, talvez, é nossa estrutura, né, o nosso código em si, ele tem um formato, vamos dizer assim, meio híbrido, né? Então a gente trabalha tanto com um formato monolito quanto com partes de microserviço. Então isso dá uma flexibilidade muito grande para a gente, porque a gente consegue rodar coisas separadas quando precisam ser separadas e a gente consegue rodar coisas juntas, né, quando elas precisam ser juntas. Então isso dá uma flexibilidade muito legal para a gente, para poder fazer essa gestão de uma forma mais tranquila, né? E saber exatamente o que a gente precisa fazer para escalar tal frente do produto. A gente vai trabalhar, às vezes aquilo ali é um microserviço, a gente vai trabalhar somente na melhoria daquele microserviço, no impacto restante. E a gente consegue escalar horizontalmente muito melhor. Muito bom. Fantástico, fantástico. Eu vejo isso frequentemente ocorrendo, você falou ali, né, também, obviamente, o impacto muitas vezes de features,
desse bloat excessivo que a gente tem em termos de software, né? Vejo muita gente passando por problemas assim e tendo que ter soluções criativas, né? Como você falou ali, você trabalha no modelo híbrido, né? Na verdade, eu acho que até o Rodrigo tinha me contado isso aí no outro bate-papo, entrevista. Que vocês adotam um modelo que tenta unir o melhor dos dois mundos, né? Tipo, Exatamente. parte de monolito e microserviços. E acho que esse é o caminho. Mas também do lado, você vai ter que ter, em algum momento, investimento de engenharia de performance para tentar entender o impacto e pior, né? Isso aí trabalha com vários sistemas operacionais. Sim. Não tem um Sim. único tipo de browser, um único tipo de sistema operacional, tem múltiplos, Sim. tem aplicação de celular e tal. Então, é bem desafiador. Cara, sim, fantástico. com certeza. Sim, com certeza. Agora, movendo agora para a parte de infra, né? Quero que tu conte, porque assim, tu trabalha, como eu falei no começo ali, trabalha tanto na parte do produto, junto com os desenvolvedores, clientes, demandas, comunidade, mas tu vira para o lado aqui e nesse momento tu está conversando com o pessoal que mantém aquilo rodando, o time de infra propriamente dito, né? Pode nos contar um pouco sobre como é que funciona a infra de cloud de vocês e o papel do open source dentro de tudo isso aí também, porque infra também tem componentes open source. Sim, claro, posso comentar assim. Bom, basicamente assim, em termos do que a gente usa de tecnologia, a gente tem realmente, a gente trabalha com muita coisa open source ali, né? Linux da vida, dos nossos servidores, os containers com Kubernetes, enfim. A gente tem trabalhado com um dos bancos de dados principal nosso ali, vamos dizer assim, na parte principalmente de cloud, a gente trabalha muito com MongoDB. Então, basicamente, não vou dizer tudo, mas a grande parte das nossas tecnologias são open source também, e a gente sempre tenta trazer isso muito, né? Até principalmente para features mesmo do próprio produto, a gente sempre tenta trazer muito open source primeiro, né? Deixa aberto a porta para conectar qualquer coisa, mas o open source normalmente é a primeira opção para a gente colocar junto com o nosso produto. Então, nossa estrutura hoje de cloud, ela está toda na OV8, né? A OV8 é uma fornecedora de cloud. Boa parte, não sei exatamente percentual, mas vou colocar aqui 90% pelo menos da nossa estrutura, é tudo bare metal dentro da OV8 que a gente utiliza. A gente tem algumas coisas da cloud pública deles, mas são pequenas coisas menores. A gente tem algumas poucas coisas na AWS ainda, né? Então, só para as pessoas entenderem, a gente veio da AWS, então a gente migrou tudo isso tem acho que um pouco mais de um ano, até um pouco antes de eu entrar. Se eu não me engano, 1 ano e meio, a gente migrou tudo da AWS e a principal motivação foi redução de custo, né? A gente conseguiu reduzir significativamente os custos dentro da nossa estrutura por conta dessa migração. Então a gente tem servidores hoje nos Estados Unidos e na Europa, né? Então a gente tem servidores específicos, a gente tem um servidor de backup, vamos dizer assim, né? Deu ruim, caiu algum dos dois, a gente tem um que a gente consegue migrar, que fica na França hoje também, mas todos dentro da OV8, e a gente faz a gestão de tudo. Então a gente tem uma questão, né, na migração da OV8 que, vamos dizer assim, poderia talvez considerar uma desvantagem, mas não vejo tanto como uma grande desvantagem, mas a gente tem que configurar mais coisas por nós mesmos. Sim, né? Porque a AWS, você vai lá, dá meia dúzia de clique, praticamente está tudo pronto, ou instala a CLI deles e está tudo pronto. Então a gente tem que fazer um pouco mais isso, mas ao mesmo tempo o custo de uso, né, do dia a dia também é muito menor, então a gente conseguiu reduzir bastante esses custos. Não vou lembrar exatamente o percentual, mas cara, por volta de 30%, 40% de custo que a gente teve de redução, então foi bem significativo. Permite tu reinvestir mais e aumentar a tua infraestrutura para atender mais clientes, é fantástico. Exatamente. Trazer mais time também, enfim, dá para... Exatamente. Né? Então, assim, falando da parte de infraestrutura, mas a gente já cobriu ali que a questão da abordagem, né, de como vocês trabalham em termos da questão da arquitetura, né? Falou ali que trabalha bastante com coisas monolíticas, quando precisa, microserviços para conseguir escalar isso aí. Tu tem servidores, digamos que nas duas regiões. Para quem não conhece a OV8, a OV8 é um dos grandes provedores de cloud, seria ali dentro talvez os top 5 cloud pública no mundo, né? E eles são europeus, então tipo tem todas as vantagens, na minha opinião, de questão de privacidade e tudo. Com certeza. O europeu trabalha muito de uma forma bem mais séria a respeito disso, né?
e vocês têm ali em duas zonas diferentes, e uma terceira de backup, né? E a questão do desenho da plataforma ali, como é que vocês chegaram nisso? Como é que vocês chegaram naquele ponto ali onde, sabe, a gente precisa de algumas coisas monolíticas, porque isso aqui é uma infraestrutura comum, não tem impacto de segurança, não tem risco nenhum nessa parte aqui, mas nesses outros componentes, dessa outra parte aqui, a gente vai ter que abrir mão desse desenho e ir para alguma coisa um pouco mais distribuída para poder escalar horizontalmente e não precisar colocar uma máquina cada vez maior lá no data center, que custa muito dinheiro. Como é que vocês chegaram nisso? Como é que foi o processo? Tá. Cara, sendo bem honesto, eu não sei muito bem te descrever o processo como um todo, porque isso foi bem antes de eu estar na Rocket Chat, mas muitas coisas, eu acredito que muito disso seja ainda como a gente vê as coisas hoje em dia, que é a gente vai montando conforme a necessidade. Então, a gente tem essa facilidade de se adaptar muito legal. Assim como, por exemplo, quando a gente fala de arquitetura na parte da nossa solução SaaS, né, que a gente chama. Então, dentro de cloud, né, dentro da nossa tribo de cloud, que eu comentei, que a gente tem o Cloud Services, que é a nossa solução SaaS que a gente vende direto para o cliente final. O que acontece? Um SaaS, normalmente, ele é multi-tenancy. Dificilmente um SaaS não é multi-tenancy, né? Talvez, eu diria até que talvez, se ele não é multi-tenancy, não é realmente um SaaS, né? Ele acaba sendo alguma outra coisa, que é um pouco do nosso caso. A gente não tem uma estrutura completamente multi-tenancy. E isso tem algumas motivações, né? Um dos motivos principais é que a gente tem uma preocupação muito grande com segurança, né? E a nossa estrutura hoje que a gente serve com da Rocket Chat no nosso serviço de cloud, né, nossa versão SaaS que a gente chama, ela na verdade ela é uma instância do próprio cliente. Então o que a gente faz para ele é, cara, você não precisa se preocupar em instalar o servidor, hostear, configurar DNS, configurar isso, configurar aquilo. A gente vai fazer tudo isso para você, só que os dados são seus, né? Toda a informação que tem ali dentro ela é sua. Então assim, o formato que a gente fez, que a gente costuma dizer multi-instance, né, que são várias instâncias apartadas, mas dentro da nossa estrutura, ela nos possibilita também fazer o seguinte, cara, o nosso cliente, às vezes, ele quer começar a utilizar o Rocket Chat, fazer um trial, ou quer começar a utilizar, sei lá, um grupo pequeno de funcionários na empresa dele, e ele vai direto para o trial, sei lá, ou vai direto para o cloud. Quando ele está dentro do cloud, ele não tem preocupação nenhuma com relação à configuração. Mas conforme ele vai crescendo ou ele vai expandindo aquilo dentro da empresa dele, de repente é uma empresa que eles se preocupam muito com relação, cara, à privacidade de dados. E eles querem ter o controle disso. Esses dados já são deles. Então, eles têm muitos casos que eles mesmos falam, tem como a gente migrar para on-premise? Tem. E é muito mais simples, porque ele é multi-instance, ele não é multi-tenancy. Então, basicamente, o que a gente faz é... A gente pega o banco de dados e fala, e ele pega esse banco de dados e faz a configuração do jeito que ele preferir, no serviço que ele preferir, como ele preferir. Então, isso é uma coisa muito legal e essa é uma das grandes vantagens que a gente tem com relação aos principais competidores que a gente tem no mercado, porque todos eles são multi-tenancy, né? Eles compartilham tudo isso. E por mais que a gente sabe que há uma segurança por trás, claro que eles são empresas grandes que não vão negligenciar isso, a gente sabe que tem uma segurança por trás. Ainda assim, a partir do momento que a gente tem uma instância única para cada cliente, a gente tem um nível de segurança maior, né? Então a gente tem todos os tipos de certificação de compliance, né? De privacidade de dados e afins, a gente tem todas essas certificações, né? A gente tem um time de segurança muito bom que foca muito nisso, que trazem essas certificações para a empresa, e isso faz muita diferença. Então, esse é a principal forma como a gente até se posiciona no mercado, né? Que a gente tem se posicionado até mais forte recentemente, que o dado é seu, né? A gente está disponibilizando assim, se você tem um time de tecnologia que consegue fazer o hosting desse produto, garantir segurança, garantir performance e tudo mais, on-premise é uma ótima solução. Se você não tem esse time, ou seu time é muito pequeno e eles precisam fazer outras coisas, e você quer usar o produto praticamente plug and play, cara, solução de cloud normalmente é um caminho mais simples, né? É um caminho mais fácil, no mínimo para começar a testar, para começar a utilizar a plataforma. Porque depois, novamente, quer fazer a migração, é muito fácil de fazer também.
É lógico, não, e até o caminho como inverso, né? Se para pensar, Sim, com certeza. trabalha dentro da empresa e percebe assim, olha, funciona muito bem, mas aqui, por exemplo, eu tenho alguns problemas específicos, latência, questão de infraestrutura de internet, a cloud é muito cara aqui no país Sim, e com tal. certeza. Como é que a gente vai rodar fora isso aqui e manter SLA, etc., até para empresas que tenham pontos de presença fora desse mesmo time zone, né? Então, Sim, agora, sim, com já que a certeza. gente tocou nesse assunto, eu acho que é fantástico que a gente consegue pular de uma pedrinha para outra sem perder o gigante, né? Cara, quais são os principais desafios que tu vê em manter uma infraestrutura como essa? Como o dono do produto, tu vê isso aí praticamente no teu dia a dia, né? Apesar de ter monitoração, todas as coisas, o pessoal está trabalhando, cuidando disso aí 24 horas, existem grandes desafios em manter isso aí rodando ao redor do mundo, 24 por 7, 365 dias por ano, maravilhosamente bem. Mas, cara, a gente sabe, se olhar o mapa do planisfério, a gente vai ver que existe uma quantidade maior de distribuição de terras e países no hemisfério norte e no hemisfério sul. E, para complicar um pouco mais o jogo, eles não estão devidamente alinhados como nós estamos aqui nas Américas, né? Tipo, Sim. vai ver ali, tipo, começa praticamente a maior distribuição no hemisfério sul, na Austrália, depois tu já migra para a parte ali do hemisfério norte, com toda a Ásia, e depois a Europa, tem África também, mas em termos de quantidade de usuários não deve representar, obviamente, tanto quanto a Europa, e daqui a um pouco já cai para o Brasil. Conta um pouco de como é que quais os desafios isso aí, o que você aprendeu com isso também? Legal. Cara, eu acho que, em geral, assim, acho que como qualquer plataforma global, eu acho que a gente compartilha muitas dores, né? Que é principalmente a questão de uptime, né? Dos nossos servidores o tempo todo. A gente consegue garantir um uptime de 99%, né? Talvez um pouquinho mais, mas, enfim, de forma arredondada, os nossos 99% ali de uptime dos servidores para todo mundo. E vem também de um pouquinho do que eu estava falando. Começou, as coisas foram aumentando conforme a necessidade. Então, a gente tinha inicialmente na OVH, a gente só tinha um servidor nos Estados Unidos, né? Que acho que é em Virgínia, se eu não me engano, que a gente tem nos Estados Unidos. E conforme foi crescendo a quantidade de customers nosso, né? De clientes nossos dentro da Europa, a gente começou a sentir necessidade, tipo assim, cara, é melhor a gente ter um cara lá, porque reduz latência, reduz tempo de resposta, reduz um monte de coisa, e a gente migrou isso para lá. Então, a gente ainda tem essa mentalidade, então, se surgir novos clientes que precisem ter numa região específica, a gente é totalmente aberto para poder criar essas soluções. Tanto que na nossa solução de cloud hoje, o cliente escolhe o servidor que ele quer. Então, ele pode ser um cliente que ele está na Ásia e ele pode querer escolher o servidor que está nos Estados Unidos. E tudo bem, né? A gente também tem casos específicos, aí muito específicos, que é, por exemplo, no Brasil, para casos de clientes que são governamentais, a gente não pode utilizar, por exemplo, um servidor nos Estados Unidos. Então, a gente tem um servidor específico no Brasil para atender esse cara, né, para atender esses clientes que tem essa necessidade específica. Então, a forma que a gente fez, né, toda a nossa infraestrutura, e principalmente pensando nessa questão que a gente estava falando da multi-instance, ela ajuda muito nisso, porque eu posso criar pequenos servidores em alguns locais específicos para atender, mesmo que sejam poucos clientes, o custo também não vai ser tão grande, né, quanto eu abrir um novo servidor para todo mundo e tudo mais. Né? Eu não preciso escalar todo mundo, eu posso escalar um pouquinho naquela região nova, assim como, por exemplo, se a gente tem bastante clientes na Ásia, mas boa parte deles são on-premise, então a gente não sentiu essa necessidade de ter esse servidor lá ainda. Né? A gente tem clientes que querem muito utilizar a gente, que são da China, por exemplo, mas a gente encontra outro problema, que é um problema, enfim, de privacidade de dados, de acessos e tudo mais, que aí a China tem uma particularidade com relação a isso, e aí a gente não... Ou eles usam on-premise, porque o nosso cloud a gente não consegue entrar lá da melhor forma possível. Externamente, para poder rodar, tem que rodar dentro de um partner de cloud, aí tu vai ter que fazer uma série de adaptações, ter mudanças no teu time para poder atender aquilo especificamente. Mas eu posso te dizer Exatamente. que boa parte assim, de alguns projetos que eu trabalhei no passado, uma peculiaridade dos clientes da Ásia, especialmente da China, é que eles tentam rodar o máximo possível de coisas on-premise.
Entendi. Entende? Por conta da questão de É, dados e tal. sim. E tem, enfim, são questões muito regionais que, faz parte, né? Assim como a gente tem uma questão aqui no Brasil para casos de governo, por exemplo, a gente tem essa questão de, não sei se é bem proibido, mas é uma questão um pouco mais delicada se você for usar um servidor externo, tem, eu acho, umas complicações um pouco diferentes, e se você usa algo local é muito mais simples, né? Você consegue fazer isso de forma mais fácil. Então tem essas particularidades. E assim, cara, a gente tem que se adaptar, né? Não tem jeito. O legal é que, como foi pensada a nossa estrutura, ela é muito facilmente adaptável. Então, isso daí é um grande benefício que a gente tem, né? Se a gente fosse multi-tenancy, por exemplo, a gente seria um grande problema. Porque para fazer essa escalabilidade seria muito mais difícil, né? Eu teria que ter uma estrutura muito grande nova de servidor num outro lugar, só que eu teria que ter uma quantidade de clientes significativa para poder valer a pena, né? Então... Mas aí entra justamente o fator de criatividade do brasileiro. Sim, completamente. Pode ter certeza. Quem está fora enxerga números e aí, como é que a gente precisa disso em tais regiões do planeta? Legal, então vamos mover para o vendor de cloud X. Aí o vendor de cloud X custa mais caro porque ele tem todas essas opções para ti e, obviamente, isso impacta no teu produto final. E quando a gente não tem essa quantidade de recursos, tem que contar única e exclusivamente com a nossa criatividade, as soluções mais fantásticas, elas acabam surgindo. Cara, fantástico. Tem um ponto que talvez que eu acho que vale só mencionar, Léo, que a gente falou muitas maravilhas do multi-instance aqui, mas tem um lado, assim, não negativo, mas tem as desvantagens, né? Nem tudo é maravilha, né? Então, uma das principais vantagens que a gente tem do lado do multi-instance é o nosso custo, né? Pensando no tamanho que a gente tem hoje, com os clientes que a gente tem hoje dentro de cloud, se a gente utilizasse um formato multi-tenancy, a gente teria um custo menor, né? Porque eu não preciso subir uma instância para cada cliente diferente dentro da nossa estrutura. Então a gente tem uma questão de custo, né, maior também. A gente tem um pouco menos de controle no versionamento da aplicação, né? Por mais que seja cloud, a gente gerencie isso para o cliente, ele tem a opção de atualizar ou não a versão. Então a gente perde um pouquinho esse controle também. Claro que a gente tem algumas manobras que a gente faz, né? A gente consegue do nosso lado forçar updates, né? A gente não costuma fazer isso, a não ser que seja um update que seja necessário para cobrir alguma falha de segurança, e aí a gente acaba podendo optar por essa solução, porque é algo importante. Mas normalmente a gente consegue fazer algumas manobras do tipo permitir que ele utilize, sei lá, 2, 3 versões anteriores no máximo, para não ficar tão antigo, tão deprecado. Então a gente consegue manipular de alguma forma, né, de manusear isso de alguma forma, mas tem esses pontos negativos ali, nessas desvantagens, que é bom mencionar. Nem tudo são flores também. Absolutamente. Eu acho que é interessante isso aí, até para prover esse tipo de compartilhar esse tipo de experiência até para quem está assistindo, né? Sim, com certeza. Eles vão ser assistidos por várias pessoas, muitas delas vão estar começando, talvez, seus pequenos negócios, e esses negócios eventualmente podem crescer a ponto de chegar no tamanho no alcance que a Rocket atingiu ao redor do mundo. E aí eles vão, o Vini falou de uma coisa aqui que a gente tem que considerar, tem que saber ter maleabilidade, né, se adaptar. Uma coisa bastante interessante, a questão do custo. Vai sair mais caro o versionamento, mas o contraponto ali tu também tem a questão da segurança e da privacidade dos teus usuários. E acho que é muito com certeza, são muito importantes. Tu te esforçar para entregar alguma coisa que o teu cliente quer e não dizer assim, aqui está o que nós oferecemos, se você não quiser, procure o outro. Então eu acho isso fantástico. Sim. Eu ia te fazer uma pergunta, né, sobre a questão das principais vantagens entre adotar um modelo cloud, um modelo self-hosted, lá, on-premise. On-premise. Eu acho que a gente acabou praticamente cobrindo todas essas nuances, né? A questão de todo o controle de dados e tal. O que tu podia falar mais para a gente? Cara, eu acho que assim, de forma resumida, vamos dizer assim, né? A vantagem de você contratar, por exemplo, no caso da Rocket Chat, você optar pela versão cloud, você não tem que se preocupar com nada de infraestrutura, né? Essa é a maior vantagem. Então, assim, para quem que normalmente não é regra, mas para quem que normalmente são SMBs, né? Pequenas e médias empresas, que estão querendo uma solução que ela tenha mais segurança, que ela tenha controle dos dados, tenha uma garantia de maior privacidade, né, na informação que ela está trocando ali dentro.
Então, só que ela não tem um time de tecnologia suficiente para poder cuidar disso, não vai investir nisso porque não faz sentido para o negócio dela. Então, essa é uma boa solução para esse tipo de empresa. Até empresas grandes, às vezes, que também não têm o foco muito na tecnologia, né, que faz parte, eles podem optar por querer ir para uma solução mais cloud, porque eles não precisam se preocupar realmente com essa questão de performance, de uptime, de nada disso. Então, basicamente, o que eles vão fazer é fazer a conta deles, liberar acesso para os usuários deles, utilizar, no máximo ali, fazer utilizar muito, nesse caso até utilizar muito o nosso marketplace, por exemplo, para poder colocar novas features, né, novos complementos, integrações e tudo mais, né? Ele pode até fazer do lado dele algumas coisas, mas aí entra a desvantagem, cria essa limitação, porque ele não tem o código do Rocket Chat, né? Apesar de ser open source, como ele está na nossa estrutura, ele não tem acesso ao código direto para fazer uma integração muito específica para ele, né? Então isso daí acaba gerando a desvantagem. Do outro lado do on-premise, é muito mais para esse tipo de empresa que ela quer ter o domínio completo sobre aquilo. Então ela quer todo o domínio sobre o banco de dados, sobre a segurança, sobre o uptime, quer escolher o serviço dela, ela quer fazer várias integrações com o próprio sistema dela que ela já usa, né, que a gente hoje talvez não tenha esse app ou não tenha essa integração nativa e que talvez nem vá ter, porque é uma solução que eles mesmos criaram, então, mas eles têm a oportunidade de fazer esse tipo de integração direta. Então, esse é um caminho que normalmente é muito mais para enterprises ou empresas muito de tecnologia que prezam muito por isso, talvez empresas do ramo financeiro, né, bastante também, do ramo de, como é que eu posso dizer, de saúde, né, tipo healthcare, né, em geral, tipo hospitais e assim, porque eles também têm preocupações de privacidade de dados com relação aos pacientes deles, por exemplo, né, no caso de finanças, aos clientes dele, que ele não pode vazar uma informação de quanto aquela pessoa tem na conta dela, né? Então nem através do chat, numa troca de informação ali dentro. Então, para esse tipo de clientes, de casos de uso, o on-premise normalmente ele é mais aplicável, só que aí ele tem o contraponto, que é ele tem que cuidar de toda a parte de infraestrutura, né? Claro que ele conta com o nosso suporte ali no dia a dia para guiar e tudo mais, mas é muito mais a responsabilidade deles em si. Sim, vai de caso em caso, então, e vocês conseguem atender ambos, que é o mais importante. Fantástico. Exatamente. Cara, fantástico, eu estou adorando. Movendo agora para a parte final aqui, né? Quer dizer, o avião já atingiu a altitude de então, a gente já preparando para aterrissagem, meu querido. Vamos lá. Cara, boa parte dos problemas a gente só vai descobrir em escala, especialmente no software. Sabe? Tu não conta muitas vezes, tu não consegue mensurar, porque tu está olhando muitas vezes para um problema simples, usando números razoavelmente pequenos e tá tranquilo. Cara, conta algum bug, alguma coisa assim inusitada que vocês descobriram à medida que vocês começaram a crescer muito. Eu sei que tu está aí desde o começo de 2020, mas você deve conhecer histórias assim que foram divisores de águas, às vezes, na forma de como vocês enxergam a plataforma. A plataforma é uma coisa viva, ela está crescendo, ela está evoluindo, não dá para olhar para aquilo ali pensando só como código. Sim, com certeza. Código, ele está consumindo uma massa de dados grotesca, cresce, daqui a um pouco eu não pensei nisso aqui. Pode ser tanto uma oportunidade quanto um problema. Compartilha algumas coisas legais aí. Cara, tem uma coisa legal, essa eu não estava aqui ainda, mas eu sei da história, que foi... países, por exemplo, asiáticos, né, muitos deles, eles têm formato de leitura nossa na América, né, no Ocidente como um todo, ele é o que a gente chama de padrão F, né, que você lê, né, da direita para a esquerda, de cima para baixo. E a maior parte dos países asiáticos, eles leem ao contrário, né, então é da esquerda para a direita e aí de cima para baixo normalmente. Então, eu sei que teve casos engraçados de o pessoal, eu não lembro países especificamente, mas dessas regiões, assim, que eles queriam virar totalmente a nossa plataforma, né? Basicamente, porque hoje a nossa plataforma é o padrão, a gente tem barra lateral esquerda com os canais, com os chats e tudo mais, e eu tenho do lado direito, mais central ali, o chat em si, acontecendo, né? As interações, a conversa, e eles queriam inverter isso. Então foi algo que a gente fez, que a gente adaptou do lado do Rocket Chat, é possível fazer. Existem alguns tricks ali, né? Algumas coisinhas que a gente precisa fazer, mas é possível fazer, e foi um ponto bem interessante também, com relação, pensando assim, de forma mais global, né? Por mais que a gente tenha nascido desde o começo
língua padrão inglês, sempre já pensando global e tudo mais, tem essas coisas que não estão no nosso dia a dia, que não estão na nossa cabeça e que é muito interessante. Agora, outra parte que foi um pouco mais recente, que acho que entra um pouquinho no que você comentou, né? A gente não tá mais fazendo só código, né? A gente tem uma plataforma muito complexa, a gente teve uma atualização há pouco tempo, que a gente subiu uma atualização também da Apps Engine, né? Que é a responsável por fazer o processamento dos apps, né? Dentro da Rocket Chat. E a gente subiu essa versão nova da Rocket Chat, subiu junto, né, essa questão da Apps Engine e tudo mais, e nos testes nós estava tudo ok, tudo funcionando. Só que quando a gente subiu, os nossos apps, felizmente a gente sobe antes no Open, né, que é o nosso servidor aberto, que é o open.rocket.chat, e a gente subiu lá e nossos apps que a gente utiliza internamente para trabalhar, pararam de funcionar, né? E aí foi interessante, porque o time pegou para começar a debugar isso, para entender o que aconteceu, porque nos testes a gente não tinha pego nada disso, e na verdade foi um problema muito mais embaixo, muito mais específico, que era uma questão de uma atualização de dependência da Rocket Chat que impactou vamos dizer assim, uma função, né, da Apps Engine de gestão, por exemplo, de agendamento, né, de mensagens e coisas do tipo. Então foi como é que eu posso dizer? Não foi uma dependência específica, foi, sabe, a dependência da dependência da dependência? Então, esse tipo de coisa eu acho que é, assim, algo muito importante, né? Foi uma coisa que a gente identificou, que a gente conseguiu resolver, mas é um ponto que não está no nosso dia a dia. A gente não consegue ver isso, assim, tão fácil. E passa, né? Por mais que a gente tenha testes, tenha muitas coisas, às vezes uma atualizaçãozinha de um pacote, na verdade, está atualizando 2 outros que a gente não está vendo e que vai impactar muita coisa. Então, esses são pontos que são bem importantes ficar de olho, e eu sei que é muito difícil resolver isso também, né? Não é algo trivial de se resolver. Não é simplesmente, vamos adicionar um teste, porque é uma solução complexa, né? Para a gente testar tudo isso de uma vez. Absolutamente, quase uma conjunção astronômica, né? Várias condições que tu não consegue prever, mas que tu consegue produzir aquele determinado cenário. Agora, para a gente concluir, a gente já está no topo da nossa hora aqui. Uma das últimas perguntas que eu fiz para o Rodrigo no bate-papo fantástico que eu tive com ele foi o futuro do chat, né, cara? Do chamamento do chat. Tipo, 2 décadas, 3 décadas atrás existia o IRC, hoje existe centenas de plataformas diferentes, com finalidades diferentes, modelos de funcionamento. O Rocket Chat é uma delas, é open source, possivelmente uma das mais proeminentes, certo? Mas a gente vive naquele momento da Torre de Babel, né? Por coincidência, hoje, pela manhã, eu vi um anúncio de vocês dizendo que o Rocket Chat estava anunciando, na verdade, a integração de vocês com o WhatsApp, que é uma plataforma utilizada mundialmente, né? Sim. O que tu vislumbra, assim, em termos de futuro, Vini? Em questão, a gente vai mais para um caminho de trabalhar com federações e os grupos se organizando usando esse modelo de federação, quer dizer, acordos, agreements, né, amigáveis entre plataformas para que seus usuários possam se beneficiar dessa questão da integração. Ou tu acha que a gente vai atingir um grau de maturidade como civilização, assim, vamos dizer, cara, vamos criar um padrão. Já não existe padrão de protocolo de comunicação, TCP e outras coisas assim. Vamos adotar um padrão de mensagem, aí todo mundo segue aquela especificação e simplesmente o teu payload, a tua mensagem, ela vai trafegar baseada no metadado lá que vai ser, sei lá, a rede que eu tô. A gente chega nisso ainda no... Ou talvez cara, uma ótima pergunta. Utópica, né? Utópica. Eu acho que eu acho que de certa forma ela pode ser considerada utópica, mas ao mesmo tempo eu tenho muito, vamos dizer assim, muita fé que o caminho seja um pouco mais nessa visão de protocolo padrão, né? Pelo menos eu espero muito que seja isso. Porque como você mesmo comentou, a gente já tem, a internet ela foi criada sempre ao longo do tempo da internet, ela foi se adaptando para padronizar coisas, porque isso ajuda todo mundo.
né? Então a gente tem protocolo TCP/IP de transmissão de informação, a gente tem protocolo HTTP para transmissão de informação, a gente sempre foi criando. E a gente tem uma coisa que aí o Gabriel traz muito essa visão, né? Desde o início ali, e ele passa muito isso pra gente, que é a visão dele de tipo, cara, o e-mail hoje você usa a plataforma que você quiser de e-mail para mandar e-mail. Você quer usar o Gmail, Hotmail, sei lá, o que for, você usa. E todos conversam no mesmo protocolo, né? Então você não precisa se prender eu só converso com quem tem Gmail. Não, você conversa com todo mundo. Padrão então aberto. A gente quer... Padrão aberto. Exatamente, um padrão aberto. Então a gente acredita muito que esse vai ser o cenário no futuro. As federações é algo que já estão acontecendo. Então, eu acho que é um primeiro passo. Eu vejo muito mais como tá todo mundo meio que cada empresa, cada solução tá meio que falando assim, eu vou trabalhar com a federação meio que para mostrar que eu conecto todo mundo, mas eu acho que vai chegar um determinado momento que todas vão ter que parar e falar, não, cara, a gente vai ter que definir um protocolo padrão, porque não tá ficando viável para ninguém, né? Tá gerando complexidade. Tá gerando complexidade. Então a gente precisa facilitar, porque se você facilita para todo mundo, você reduz custo também para todo mundo, você melhora a qualidade para todo mundo. Então isso ajuda muito no cenário de escala, pensando ali, sei lá, não sei quantos anos, mas vamos imaginar aí daqui 10 anos, talvez, num cenário tipo onde isso vai ser muito mais comum cada vez mais, né? Então hoje o que a gente trabalha muito com essa visão, vamos dizer assim, é a integração, né? Então como o exemplo que você deu, a gente tem essa integração com o WhatsApp agora, que a gente faz através até de um parceiro, que a gente anunciou um app novo, e, cara, funciona, né? Você manda mensagem pelo Rocket Chat, recebe do WhatsApp e tudo bem, tudo tranquilo. Só que o esforço para fazer isso é muito grande, porque eu tenho que fazer esse esforço para o WhatsApp, eu tenho que fazer esse esforço para o Telegram, eu tenho que fazer esse esforço para o Twitter, eu tenho que fazer esse esforço para o Facebook, eu tenho que fazer esse esforço para cada um. Se eu tenho um protocolo padrão, eu faço um esforço e eu faço pequenos esforços só para adaptar para alguma coisa específica de cada um, né? Então eu vejo muito o cenário no futuro sendo um caminho, né, de protocolo padrão. Eu espero que isso realmente aconteça. A gente tem visto já alguns movimentos no mercado disso acontecendo, algumas ferramentas, né, open source principalmente, trazendo um pouco dessa visão de protocolagem, assim, né, padrão para troca de mensagem. E eu acho que esse vai ser um caminho, assim, é o caminho esperado, acho que por todo mundo, mas acho que por enquanto tá todo mundo meio que cuidando da federação, que é o que tem controle, né? Vamos dizer assim. Exato, o controle. E, cara, da mesma forma que existe um roteador, por exemplo, poderia existir esses gateways de mensagem públicos. E aí simplesmente você envia, chega no próximo gateway, ele identifica, olha, isso aqui é uma mensagem do Rocket Chat sendo enviada para uma outra federação. Seria a federação, mas feita de uma forma mais organizada e distribuída. Porque aí poderia ter várias cópias, várias instâncias disso, rodando em regiões geográficas diferentes. Da mesma forma que, por exemplo, pega um protocolo distribuído como um torrent. Com certeza. Né? Você tem o tracker lá, você tem o torrent, e basicamente a representação de onde aquela informação pode ser obtida. Cara, isso seria fantástico. Eliminaria um monte de problema. Cai infraestrutura, cara, não tem problema. Tá, a gente consegue mandar para a América do Norte aqui agora, e na América do Norte ele vai, sei lá, vai pegar um dos gateways e vai sair por aquele roteador BGP lá, e fibra vai conseguir chegar na Europa. Vai demorar mais um tempinho? Sim. Segundos. Mas é pouca coisa. Exatamente. Exatamente. Eu acho que eu acho que é um movimento bem comum, assim, em várias frentes, né, quando a gente fala de tecnologia em geral, acho que é um movimento muito comum sempre a tentativa de padronizar, né, que você comentou de torrents, por exemplo, cara, se a gente for mais a fundo ali, a gente tem todo esse movimento de blockchain, por exemplo, de padronização de troca de informação, né? Claro que numa estrutura, uma questão totalmente diferente, mas sempre tentando padronizar a forma de fazer as coisas, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente, como ninguém, sim, não vou dizer ninguém, tem alguns países que sim, né, que são mais isolados, mas a grande maioria dos países hoje, eles já se convenceram e o comportamento padrão cara, a gente é global, então a gente precisa estar aberto a todo mundo. A gente viu movimentos aqui no Brasil mesmo, com relação a isso, do próprio movimento do Banco Central, com o negócio do Pix e tudo mais, que, cara, claro que é um cenário diferente, porque tem toda uma centralização ali do governo, porque tem uma necessidade e tudo mais, mas, cara, é uma padronização. Então todos os bancos vão começar a usar aquele protocolo padrão de transferência de dinheiro,
que vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais eficiente, vai facilitar para todo mundo. Então, acho que isso é um movimento muito legal que em todas as frentes aí de tecnologia estão adotando, e eu acho que não vai ser diferente pro lado de troca de mensagens também. Concordo plenamente. Cara, fantástico o bate-papo aqui. Exauri as perguntas que eu tinha para fazer para ti. Na verdade, a gente Show pode de sentar bola. e bater papo, expandir isso aqui numa outra próxima oportunidade. De repente, Com para conversar certeza. sobre outros aspectos. As portas são sempre abertas. Show. Já era fã do projeto de vocês, agora muito mais por conta dessa visão que vocês conseguiram fornecer até agora aqui, tanto tu quanto o Rodrigo, sabe? Eu gostaria muito de poder trazer o Gabriel para bater um papo. Eu até contei pro Rodrigo que a gente já trocou alguns e-mails algumas vezes, mas a gente nunca se encontrou pessoalmente. Eu estava em Guarulhos, viajando para fora em algum momento, e eu olhei para frente o cara com um moletom da Rocket. Cara, eu olhei assim, putz, é o Gabriel. Mas ele estava correndo, o cara literalmente tirou o moletom, jogou as coisas ali, o laptop, o negócio, passou com uma maletinha de boa pequenininha e foi, sabe, agora eu encontro ele mais adiante ali, a gente toma um café junto. Ledo engano, né? Quando eu entrei naquela parte ali do terminal, olhei para frente e esse cara estava perdendo um voo, né, cara? Pelo horário, devia ser alguma coisa para a costa oeste dos Estados Unidos, talvez. Eu quero muito poder conversar com ele, até falei para pôr no meio da Porto Alegre e para o Maurício, né? Tentar conhecer o escritório de vocês e tal, para Legal. eu sei que tu tá até moto também, mas, cara, fantástico, totalmente sem Show de bola. palavras, muito bom. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço pelo convite, foi super legal o papo, Léo. Para quem está assistindo, tem um monte de oportunidade na Rocket. A gente só tem, vamos dizer assim, felizmente e infelizmente, a gente tem uma coisa que a gente não consegue abrir mão hoje, que é ter que falar inglês, né? Então a gente sabe que não é todo mundo que vai ter essa fluência, mas a gente está super de portas abertas também. Se você quiser contribuir, vai lá para o nosso repositório no GitHub, menciona lá, abre issue, ajuda com outras formas, como eu comentei no começo. A gente tem carência ali de várias frentes, como documentação, de outras coisas que são muito úteis para a gente e vão ser muito benéficas e muito bem aceitas. A gente tem um time hoje de comunidade, que foca só no trabalho de comunidade também, está junto com o time de marketing hoje ali dentro da Rocket. Então, a gente está cada vez mais ficando mais próximo deles para poder trazer essa galera para perto, para trazer gente para dentro. A gente já trouxe muita gente que era da comunidade que hoje faz parte da Rocket Chat. Então, fica em volta, vem com a gente, porque tem muito desafio legal e a gente tem muito que crescer ainda. Fantástico. Olha a oportunidade aí. Exatamente. Sempre tem. Cara, sempre tem. Palavras mesmo. Muito, muito obrigado e até uma próxima, querido. Até uma próxima. Valeu, Léo.